Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar bastante aqui da partida de amanhã do clássico contra o Fluminense, teremos aí o Maracanã com um ótimo número de vascaínos, né? E teremos o Vasco com uma novidade no gol, novidade mais ou menos, né? O Léo Jardim, que foi titular no último jogo, será titular mais uma vez nessa partida, a gente vai falar sobre isso. Maurício Barbieri também vai falar sobre essa partida. Vamos falar sobre Capasso, que está chegando no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre Lelê, enfim. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes eu conto com você. Primeiro deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Bora buscar os 187 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem o OneFootball no seu celular, faz o seguinte, tá aparecendo o QR Code na sua tela, tem também o link aqui na descrição desse vídeo, é só você baixar o OneFootball gratuitamente. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ser direcionado para baixar, ou então clica no link que está aqui na descrição do vídeo para baixar de forma gratuita. Lá no OneFootball você acompanha o campeonato alemão ao vivo e com imagens sem ter que pagar nada por isso. É só baixar, escolher a partida e assistir. Todos os jogos do campeonato alemão são transmitidos de graça lá no OneFootball, então você que gosta de futebol tem que ter aí no seu celular. Na semana que vem tem Champions League, né? E o OneFootball também tem cobertura especial da competição, então não dá mole, o link tá na descrição e também no QR Code, é só baixar de graça. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando do próximo clássico, né? Porque o Vasco pega o Fluminense amanhã, mas no dia 16 de fevereiro, uma quinta-feira, o Vasco encara o Botafogo. E os ingressos para essa partida começam a ser vendidos a partir de hoje, né? A partir de sábado, 10 horas da manhã, provavelmente, na hora que esse vídeo aqui estiver online, as vendas já estarão abertas. Então, a partir de hoje, os ingressos aí para o jogo contra o Botafogo já estarão sendo aí comercializados para sócios do Vasco e também para sócios do Botafogo. Vamos dar uma olhada aqui nos preços, né, dos ingressos. Maracanã mais 480, Leste Inferior 140, Leste Superior 120, Oeste Inferior 180, Setor Sul 100, que é onde vai ficar a torcida do Vasco, e Setor Norte, onde vai ficar a torcida do Botafogo, também R$100. Lembrando que os setores Leste, Oeste e Maracanã mais são setores mistos. E lembrando que os sócios do Vasco, né, que tem direito a check-in, podem fazer check-in, e os sócios que dão desconto ali, porcentagem, também tem direito a esses descontos, já que o Vasco é o mandante da partida. Então, as vendas para Vasco e Botafogo iniciam hoje, né, neste sábado, o jogo que acontece aí na próxima quinta-feira, dia 16, 8h30 da noite. E falando em ingressos, né, a gente vai aqui para Fluminense e Vasco, partida que será realizada amanhã, primeiro clássico do Vasco aí nessa temporada de 2023, e já foram vendidos mais de 45 mil ingressos para essa partida. Isso mesmo, meu amigo, 45 mil ingressos, e eu chuto ali que uns 38 mil ingressos desses aí são de vascaínos, né? Os vascaínos vão lotar o Maracanã, vão fazer uma belíssima festa amanhã, e a torcida do Fluminense, por algum motivo que a gente não sabe qual, simplesmente não vai comparecer aí nessa partida, né? O Fluminense tentou de toda forma também dificultar para a torcida do Vasco não comparecer, mas o torcedor do Vasco é casca grossa, né? O torcedor do Vasco é ruim, não desiste fácil não. E a torcida do Vasco, mesmo aí com todas as dificuldades impostas pela torcida do Fluminense, vai comparecer em excelente número, né, nessa partida de amanhã. O Vasco que precisa muito dessa vitória amanhã, afinal de contas, está na 6ª colocação do Campeonato Carioca. O Vasco já tropeçou demais, né, no campeonato. Começou ali com um time alternativo que empatou 2 vezes, depois já com o time principal foi derrotado pelo Volta Redonda. Então esse jogo contra o Fluminense aí é um jogo crucial. Se o Vasco vencer, o Vasco ultrapassa o Fluminense na tabela, mas caso o Vasco perca para o Fluminense, vai ficar numa situação muito complicada em relação à classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.
E o Maurício Barbieri concedeu entrevista coletiva ontem falando sobre essa partida de amanhã contra o Fluminense. Primeiro, ele já confirma que o titular no gol será o Léo Jardim. Existiu uma dúvida, né? Joga Ivan ou joga Léo Jardim? O Ivan começou ali a temporada como titular, o Léo Jardim chegou, foi titular no último jogo e vai ser titular nesse jogo contra o Fluminense, segundo o Maurício Barbieri. Confira só. Boa tarde. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente. É um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos. Então a gente está animado, motivado com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação aos goleiros, o Léo estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan veio de uma sequência muito positiva. A tendência é que a gente possa dar um pouco, ou dar uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. Mas são dois grandes goleiros e eu fico muito satisfeito de poder ter os dois à disposição. Então tá aí, né? O Barbieri fala que o Vasco tem dois bons goleiros, que tá bem servido, mas parece que a tendência é que o titular seja o Léo Jardim, né? Tanto que o Léo Jardim chegou, foi inscrito, já foi jogar e agora ganha essa sequência. Eu acho que nesse momento a comissão técnica do Vasco vê o Léo Jardim como titular e o Ivan como reserva. Mas enfim, o Vasco tem dois bons goleiros, né? O Vasco tá bem servido aí nessa posição de goleiro, com toda certeza. O Barbieri também falou sobre a expectativa, né, de enfrentar esse Fluminense do Fernando Diniz, que foi terceiro colocado aí no último Campeonato Brasileiro, fez uma boa temporada e será o primeiro grande teste do Vasco numa partida oficial em 2023. Confira o que disse o Barbieri. Olha, eu acho que em linhas gerais, não. É mais um adversário que a gente vai enfrentar. Mas é claro que os dias que antecedem um clássico, seja qualquer clássico como é esse clássico contra o Fluminense, são dias em que o ambiente, a atmosfera tem outro ar, vamos dizer assim. É claro que todos os jogadores gostam desses jogos, são jogos pesados, são jogos desafiadores, como eu disse anteriormente, então é claro que existe uma motivação ou uma mobilização anímica diferente do que se fosse um outro jogo normal. Mas em linhas gerais a ideia, de novo, como a gente tem sempre trabalhado, é pegar o último jogo, acertar as coisas que a gente precisa acertar em relação ao último adversário, fazer uma leitura boa e profunda do próximo adversário, no caso o Fluminense, e tentar estabelecer as estratégias nos dias que a gente tem para chegar no domingo e fazer um grande jogo. A gente tem, em relação a eles, uma desvantagem, que são os dias a menos de preparação e de recuperação, visto que eles jogaram no final de semana e a gente jogou terça-feira fora. Então tem a viagem, tem dias a menos para preparar o jogo, mas nem por isso a gente vai entrar menos focado ou menos motivado. Nossa ideia é fazer um grande jogo e buscar a vitória. Então tá aí, né? Vasco e Fluminense se enfrentam amanhã no Maracanã. E vamos torcer para que o Vascão saia com um resultado positivo, né? Ganhar um clássico seria muito importante para dar mais moral aí para essa equipe. Bom, e agora vamos falar aqui sobre duas negociações, uma que já está sacramentada, né? E a outra que está muito próxima de acontecer. A gente começa com a que está próxima de acontecer, que é o atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca. O Lelê confirmou, né, que realmente tem conversas com o Vasco da Gama, com o Paulo Brax. O Vasco já avançou nas negociações com o Itaboraí Profut, que tem ali os direitos do Lelê. O Lelê está emprestado ao Volta Redonda. E o próprio jogador admitiu ontem, em uma entrevista ao SBT Esporte Rio, que está conversando sim com o Vasco da Gama. O jogador confirmou que teve uma conversa ali com o Paulo Brax e garantiu que, após o fim do estadual, vai ter uma outra conversa, né, com o Vasco. E aí, quem sabe, né, esses últimos detalhes sejam acertados para o jogador vir jogar, né, a sequência da temporada aí no Vasco da Gama. Então, o atacante Lelê, artilheiro aí do Volta Redonda e artilheiro do Campeonato Carioca, tem conversas avançadas com o Vasco e deve ser reforço do Vasco após o final do Campeonato Carioca. E o Vasco acertou ontem, né, os últimos detalhes da contratação de Manu Capasso. O zagueiro treinou pela última vez no CT do Atlético Tucumã na última sexta-feira e de Tucumã ele já viajou para Buenos Aires, né? De Buenos Aires ele pega o voo para o Rio de Janeiro. O jogador é aguardado amanhã, no domingo, aqui no Rio de Janeiro, para na segunda-feira realizar exames e assinar com o Vasco da Gama. A negociação selou a compra ali de 50% dos direitos econômicos
do zagueiro argentino. O Vasco pagou US$ 1,5 milhão, né, nessa negociação. O Manu Capasso vai assinar com o Vasco até o final de 2025. E ontem ele falou com a imprensa argentina, confirmando o acerto. Abre aspas aqui para o Manu Capasso, ele disse o seguinte: acabaram de me avisar, já está confirmado que eu vou para o Vasco. Já estava avançado, era só questão de troca de papéis entre os clubes e estou muito contente que isso finalmente aconteceu. Fecha aspas aqui para Manu Capasso, que será o novo zagueiro do Vasco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!